Olá, seja bem-vindo à segunda teleaula da disciplina de Anatomia Aplicada à Educação Física. Meu nome é Túlio Moura, eu sou responsável por essa disciplina e nós chegamos ao nosso segundo encontro, a segunda teleaula. Podem relembrar que na primeira aula eu falei sobre o sistema ósseo. Então vocês conheceram principalmente a história da anatomia, a linguagem anatômica, planos e eixos, alguns movimentos relacionados aos eixos também. E depois mostrei as características do sistema ósseo, esqueleto axial, esqueleto apendicular, as células ósseas, ok? E também dos acidentes ósseos. Agora a gente vai continuar, mas vamos falar sobre o sistema articular, ok? Que vocês verão que é quem realmente auxilia no momento do movimento. Então é um tipo de conhecimento muito importante para vocês. Então, reitero que toda a minha fala, todo o conteúdo dos slides e dos materiais disponibilizados para você, aluno, são materiais, são conteúdos passíveis de prova. Então, muita atenção em cada material, em cada aspecto que eu falo, porque pode sim cair numa possível prova, tá certo? Bom, então vamos ao quadro. Para você que tem alguma dúvida, você pode encaminhar suas dúvidas aí nesse endereço, lisboa.tutel@croton.com.br. Então é só adicionar ela e mandar a sua dúvida. Sobre a aula de hoje, ela será sobre a unidade 2 do livro didático. Vocês já sabem como funciona o nosso sistema de ensino. Então temos aí a unidade 2, a aula 2. A competência é compreender os tipos de articulações do corpo humano e seus movimentos relacionados. Eu vou falar sobre os tipos de articulações, os movimentos realizados pelas articulações sinoviais, que é um desses tipos, a articulação do esqueleto axial e articulações do esqueleto apendicular. O título dessa teleaula é Articulações, teleaula 2. Bom, a primeira pergunta que fica quando a gente nunca ouviu falar de articulações é o que realmente são as articulações. Como que a gente pode classificar os diferentes tipos de articulações? Então nós temos, por exemplo, 3 tipos. A articulação fibrosa ou sinoartrose, mas pode conhecer como fibrosa, tá? Cartilaginosa ou anfiartrose, de novo, conheça como cartilaginosa. Sinoviais ou diartroses, mas adote a nomenclatura sinoviais, ok? Quais as características de cada tipo desses, de cada tipo de articulação? Como você, enquanto futuro profissional, deve interpretar esse conhecimento? Aquela pergunta básica, quando a gente aprende um conteúdo, é como que a gente pode aplicar esse conteúdo? Será que ele vai servir para o meu dia a dia? Será que ele vai servir para o meu campo profissional, para o meu campo de atuação? Então, tudo isso eu vou responder durante a teleaula. Você vai encontrar a importância disso para a sua profissão. É o que eu falei lá na primeira teleaula. Você tem que encontrar a importância da anatomia em cada aspecto, cada conteúdo, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Bom, as articulações, elas permitem os movimentos, não os ossos. Então, eu falei para vocês dos ossos, mas as articulações, por unirem os ossos, que vai permitir que o movimento seja realizado. Ela vai determinar a direção e a amplitude de movimento, além de coordenar ações comuns e específicas. Bom, a gente fez uma rápida contextualização, então agora a gente vai começar a ver o que são as articulações. Tipos de articulações. A articulação, ela se relaciona à união existente entre quaisquer partes rígidas, componentes do esqueleto, sejam ossos ou cartilagens. Gente, não tem como você pensar em articulação sem pensar nessa palavra aqui, união, ok? Para que ocorra o movimento. Existe uma ciência que estuda a articulação e é a artrologia. Não é a astrologia que eu falei, é a artrologia. É uma ciência que se dedica ao estudo das articulações. Nós temos 3 tipos, 3 classificações
Então, eu vou adotar essa nomenclatura que você está vendo no quadro para toda a nossa disciplina. Então, articulação fibrosa, cartilaginosa e sinovial. São os 3 tipos. Agora eu vou falar cada um para vocês. Na articulação fibrosa, os ossos são unidos por tecido fibroso. A principal característica desse tipo de articulação é que ela tem pequeno movimento ou quase nenhum movimento. Gente, essa parte é muito importante. Para que você consiga diferenciar uma articulação da outra, pensa nessa característica que eu acabei de falar. Tem pequeno movimento ou quase nenhum, tá? Existem 3 tipos de articulação fibrosa. A sindesmose, que é o tecido fibroso encontrado entre as extremidades distais dos ossos longos. Por exemplo, entre os ossos do antebraço. Quem que são os ossos do antebraço? Lembra lá da primeira teleaula? O rádio e a una. Temos a gonfose. A gonfose é uma articulação fibrosa que é encontrada entre os dentes e os ossos de sustentação, o maxilar e a mandíbula. É o que vai contribuir, pessoal, para que o dente continue encaixado. Tá? Então, se o seu dente continua aí, é porque existe uma articulação que permite esse encaixe, que é a gonfose, a articulação do tipo gonfose. E por último, e bem importante aqui para o rumo que vai tomar essa aula, são as suturas. E aí tem a ver com essas figuras aqui, que estão na base óvide, já falei para vocês da importância da base óvide, que você vai encontrar aí nos seus materiais. Bom, as suturas, elas ocorrem apenas no crânio, por isso que tem diferentes visões do crânio aí para você no quadro. Nós temos 3 tipos de suturas, muita atenção. A sutura do tipo plana, que ocorre entre os ossos nasais, o contato ele vai ocorrer de forma retilínea, basicamente, aqui ó, vocês estão vendo, né? Ok? A sutura escamosa, entre os ossos parietais e temporais, e aí vai ocorrer em forma de bísel, está aqui. E a sutura denteada, como que é? É entre os ossos parietais e ela vai ocorrer em forma de encaixe entre dentes. É como se fosse dentes mesmo, ok? Aqui, tá vendo? Eu tenho os 2 parietais e aí eu tenho a sutura denteada. Então, uma é sutura plana, outra é sutura escamosa e a outra é sutura denteada. Ok? Seguindo, vocês conheceram a articulação do tipo fibrosa, não tem movimento. Agora, um outro tipo de articulação, a articulação cartilaginosa. Nesse caso, os ossos ficam unidos por cartilagem hialina ou fibrocartilagem. Possui uma pequena elasticidade, ó só, importante. E é uma articulação semimóvel, ou seja, produz um pequeno movimento. Realmente produz um movimento, tá? Maior do que a fibrosa, que praticamente não produz. Temos a cartilaginosa como uma articulação que produz. A partir daí, né, eu tenho um tipo de articulação, nesse tipo de articulação cartilaginosa, eu tenho a sincondrose e a sínfise. Na sincondrose, eu tenho cartilagem em peças ósseas. Então, lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre algumas estruturas no osso e eu falei que uma era a epífise e a outra era a diáfise? E que a epífise, ela ficava na extremidade do osso e que ela tinha uma relação para o crescimento do osso? Então, lembra que antes era cartilagem, com o tempo ela vai ossificando? Essa cartilagem, pessoal, é a sincondrose. Então, nós temos como sincondrose primária
a cartilagem que fica entre epífises e diáfises e que é substituída por tecido ósseo no decorrer do tempo. E eu tenho uma sincondrose do tipo secundária, que aí ela fica entre as costelas e o externo, tá? Vai auxiliar na mobilidade da caixa torácica. Então, a caixa torácica, ela tem uma certa mobilidade, pensando principalmente nos movimentos de respiração, né? Bom, além disso, nós temos do tipo sínfise. O tipo sínfise tem como função absorver o impacto, ok? Ela vai amortecer a articulação do tipo sínfise. E um exemplo de articulação do tipo sínfise, e eu já falei para vocês na aula passada também, é a sínfise púbica. Essa articulação aqui, ok? É a sínfise púbica. As articulações intervertebrais também. Quem são as articulações intervertebrais? São os discos, certo? Então, esses são os tipos de sínfise. A articulação cartilaginosa, ela ajuda principalmente, ela causa movimentos limitados e de pequena amplitude. Então, não são aqueles movimentos que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia também. Nem são tão perceptíveis assim. E são movimentos que vão ser causados por torções ou compressões. Então, perceba que na fibrosa a gente não tem movimento. Na cartilaginosa, a gente tem um pequeno movimento. Tanto que está aí no quadro. Ela é conhecida como articulação semimóvel, tá? Não esqueça disso. Cartilaginosa, articulação semimóvel. Tem um movimento limitado e uma pequena amplitude, mas tem movimento, tá certo? Continuando, e agora fica um pouco mais claro para vocês, porque eu vou falar de uma articulação que vocês já ouviram falar, de uma estrutura que vocês já ouviram falar pelo menos alguma vez, que é a articulação do tipo sinovial. Ela é caracterizada pelo grau de liberdade. Professor, o que é o grau de liberdade? O grau de liberdade são as diferentes possibilidades de movimento. Então, se eu faço uma flexão, extensão e abdução e adução com a mesma articulação, ela tem 2 graus de liberdade. Mas eu vou explicar isso daqui a pouco, tá bom? A principal característica da articulação sinovial é que ela possui líquido sinovial e uma grande mobilidade. Gente, é basicamente a ausência ou o pequeno movimento ou o grande movimento, a grande mobilidade, que vai diferenciar um tipo de articulação da outra. Quando a gente pensa na sinovial, ela é muito interessante pela complexidade anatômica que ela tem e pela diversidade funcional. A função da articulação sinovial, ela consiste em proporcionar uma larga amplitude de movimento preciso, uniforme, ela vai manter a estabilidade também e a potência e firmeza do corpo. E ela possui algumas características. Primeiro, a cápsula articular, que você vê no quadro. Nós temos a cápsula aqui. A cápsula é o que vai unir os ossos. Dentro da cápsula, eu tenho a membrana sinovial. O que a membrana sinovial faz? Ela vai fazer a secreção do fluido sinovial. Tá? Esse líquido sinovial, ele é um líquido semelhante a uma clara de ovo, tá? Ele vai auxiliar no movimento. Além disso, nós temos ligamentos, tá? Muitas articulações elas são presas também, são estabilizadas por ligamentos, que são cordões flexíveis que vão conectar os ossos que se articulam, ajudando a unir as articulações sinoviais. Professor, qual é o exemplo que você tem de articulação sinovial? É esse que você está vendo na figura. Essa figura representa qual osso? Qual articulação? Perdão. O joelho. Nós temos o fêmur, nós temos a tíbia e nós temos a patela. A união de ossos, nesse caso, gera a articulação
do joelho. A articulação do joelho é uma articulação sinovial. A articulação do ombro também é sinovial, tá? Quadril também, tornozelo também. Por quê? Eu tenho muitos movimentos que são realizados. Então, se eu tenho muitos movimentos, eu posso entender que aquela articulação ela é sinovial, porque apenas a articulação sinovial gera essa grande mobilidade. Eu tenho alguns tipos de articulação sinovial. Então, muita atenção, tá certo? Nós temos a articulação do tipo plana, que elas permitem apenas movimentos de deslizamentos entre lados e de um lado para o outro. Então, como exemplo, eu tenho a articulação intercarpal e intertarsal. Então, eu vou abrir uma tela em branco, que fica melhor para vocês verem. Então, eu tenho a plana. Depois da plana, eu tenho a digínglimo, que permite o movimento em apenas um plano. É como se fosse uma dobradiça de uma porta, pessoal. Exemplo, joelho. Como que é o nome dessa? Gínglimo. Ok? Outro tipo é a trocoide, que faz a rotação em torno de um eixo central, tá? É uma articulação proximal entre o rádio e a una. Eu tenho a do tipo condilar, que faz um movimento de cima para baixo e de um lado para o outro, que é a articulação radiocarpal. Se é radiocarpal, fica entre os ossos do carpo e o rádio, que vocês viram na aula passada. E eu tenho a articulação celar, que é um tipo de articulação que fica, por exemplo, entre o martelo e a bigorna, que são ossos da audição, tá? Então, esses tipos de articulação são articulações sinoviais, tá bom, pessoal? Eu reitero que a leitura de cada parte é essencial, tá? Nesse caso. Bom, vamos dar sequência. Movimentos realizados pelas articulações sinoviais. Os movimentos que eu posso realizar com a articulação sinovial, basicamente, são de deslizamento, quando as articulações elas são planas ou ligeiramente curvas e um osso desliza sobre o outro. Então, realmente, um osso vai deslizar sobre o outro. E de movimentos angulares, que aí eu tenho o aumento ou diminuição do ângulo existente entre o segmento que vai se deslocar e o que vai permanecer fixo. Eu já mostrei para vocês alguns movimentos na aula passada, a gente vai voltar a falar desses tipos de movimento, tá? É interessante, pessoal, que a amplitude dos movimentos articulares, quem vai limitar? Quem vai limitar a amplitude de uma articulação? O músculo pode limitar, o ligamento e a cápsula, a forma dos ossos e a oposição de partes moles, tá? Então, a gente chega num pedaço da aula que agora que você já conhece os tipos de articulação, vai ficar mais tranquilo para que você conheça os movimentos que a articulação sinovial faz. Então, lembra que eu falei dos ângulos agora? Se a gente retornar na aula passada, a gente falou dos eixos. Quando eu faço uma flexão, por exemplo, ou uma extensão, eu tenho um ângulo de um segmento para o outro. Quais são os segmentos? Nesse caso, eu tenho o braço e aqui eu tenho o antebraço. Então, são segmentos que vão trabalhar para flexão e extensão de qual articulação? Do cotovelo, tá? Se o cotovelo faz movimento, qual tipo de articulação o cotovelo é?
Você deve ter respondido aí sinovial, tá certo? Vamos dar sequência que agora a gente vai ver no quadro esses movimentos. Vamos lá. Esse aí é o movimento de flexão e extensão. Você concorda que quando eu faço uma flexão, eu tenho uma diminuição no meu ângulo? Por quê? Imagina que na extensão, o meu ângulo, por exemplo, do cotovelo é esse aqui, ó. Se eu faço uma flexão, ele diminuiu. Então, a flexão é quando eu tenho uma diminuição no meu ângulo e a extensão é quando eu tenho um aumento no meu ângulo, no ângulo entre os segmentos. Correto? Esse é o movimento de flexão que você viu e de extensão. Na base óvide, tem os movimentos que você consegue ver, até seguindo a aula prática, você consegue ver os movimentos realmente acontecendo, como se fosse um GIF, tá certo? Então, é bem importante que você estude por lá também, tá? Para você compreender esse tipo de movimento. Outro movimento é o de adução e abdução. Então, como você pode ver, a adução é quando eu aproximo aquele segmento do meu plano mediano. Então, vocês já viram também, principalmente quando a gente fala das aulas práticas, do aspecto de posição. Se eu tenho algo medial, eu tenho algo mais próximo ao centro do meu corpo. Numa adução, você concorda que quando eu trago o meu ombro, quando eu trago, aqui, vou fazer no vídeo fica melhor. Quando eu estou assim, abduzido, quando eu faço isso aqui, eu não estou aproximando. Estou aproximando o meu segmento do centro do meu corpo. Aqui ele está mais afastado, aqui ele está mais próximo. Tá? Quando ele fica mais próximo, aí eu tenho uma adução. Quando ele fica mais afastado, eu tenho uma abdução. Tá? Então, só retomando, vocês já viram isso também na aula passada. Isso ajuda a você a compreender o que é uma flexão, o que é uma extensão, o que é uma adução, o que é uma abdução. Tá certo? Vamos seguir. E eu tenho a rotação. A rotação, ela pode acontecer tanto no aspecto medial, ou seja, vai mais, de novo, se aproxima do meu centro do corpo. E lateral, se afasta, tá bom? São os dois tipos de rotação que eu posso fazer, tá certo? Lateral e a medial. A partir disso, a gente sabe o quê? Que as articulações, elas podem ser, vou colocar aqui de novo o quadro branco, monoaxiais, vou escrever para vocês, o que é monoaxial? Faz apenas um tipo de movimento, que é a flexão ou a extensão, né? Só faz isso. Então, eu vou colocar só a letra inicial, ok? Flexão ou extensão. Eu tenho a articulação que pode ser biaxial. Se ela é biaxial, ela pode fazer até 4 movimentos diferentes, né? Ou dois conjuntos de movimentos. Então, eu já tenho a flexão, a extensão, mas ele faz a abdução e a adução. Tá certo? E, por fim, eu tenho a triaxial. Triaxial. O que faz a triaxial, pessoal? Ela faz a flexão, ela faz a extensão, ela faz a abdução
a adução, ou seja, tudo que a mono e a bi fazem, a tri vai fazer, mas ela faz a rotação também, tá certo? Então não esqueça disso, tá? De novo, se uma articulação ela é monoaxial, ela faz um grupo de movimentos, ela possui um grau de liberdade, flexão e extensão. Ah, professor, qual o exemplo que eu posso utilizar? O joelho. O joelho só faz flexão e extensão. Você não vai ver uma rotação de joelho, uma abdução de joelho, né? Uma adução, não tem como isso acontecer, tá? Biaxial faz flexão e extensão e abdução e adução. Já a triaxial, ela é diferente, ela faz tudo que essas duas fazem, flexão, extensão, abdução, adução e a rotação, tá certo? Então ela tem 3 graus de liberdade. Mono tem 1 grau de liberdade, bi 2, tri 3, tá certo? Então, vocês conheceram aí as diferentes possibilidades de movimentos que existem, tá? Então vamos ao quadro novamente. Agora eu vou falar das articulações do esqueleto axial. Isso para vocês compreenderem algumas estruturas que a gente tem. Então é muito importante que você preste atenção nesse momento. Articulação temporomandibular. Nossa, professor, que nome difícil. A anatomia às vezes faz a junção de alguns nomes que não são tão simples, mas se a gente dividir a articulação temporomandibular, você concorda que temporo, qual osso te lembra? O osso temporal, tá certo? E mandibular, qual osso te lembra? Da mandíbula. Então, eu sei que é uma articulação que fica entre o osso temporal e a mandíbula, como aqui, que você está vendo, tá certo? Aqui onde eu estou passando a caneta, aqui, ó, tá bom? Aqui nós temos a articulação temporomandibular, tá? É uma articulação muito importante quando a gente pensa no movimento de mastigar, tá? Ela é a combinação de articulação sinovial em gínglimo com articulação plana. Calma, eu não vou cobrar isso de vocês, tá? Que você saiba que a articulação temporomandibular é em gínglimo ou plana. Mas eu quero que você saiba que a articulação temporomandibular, ela liga o osso temporal com o osso da mandíbula, tá? Então, um exemplo aí para vocês. É muito importante que vocês estudem mesmo as imagens que tem aí na teleaula. Obviamente, você sabe que a gente tem um espaço para colocar no slide. Eu gostaria de fazer uma figura enorme, mas o tamanho do slide é esse, e aí você consegue ver um pouco da figura. Bom, que mais? Eu tenho as articulações costovertebrais e externocostais, tá? Então, vamos lá. Externocostal, gente, se tem o externo no nome, não tem como não ser essa aqui, né? Mas aí, eu tenho diferentes funções. Por exemplo, a articulação em uma região próxima, como a manúbrio external, ela é uma articulação do tipo fibrosa. Então, essa articulação aqui em cima, ela é fibrosa. Agora, quando eu penso na chifo external, lembra que o processo tifoide ele fica bem abaixo do externo? Aqui, ó. Aqui. Ela é do tipo cartilaginosa. Então, em alguns pontos, você tem que lembrar que, mesmo perto uma da outra, elas podem ser de tipos diferentes, tá? As articulações, ok? Bom, nessa região também não pode esquecer dos discos intervertebrais, tá? Que são articulações importantíssimas do tipo cartilaginosa. Que são essas aqui. Articulações intervertebrais, que são os discos intervertebrais. Elas são articulações fibrocartilágenas, a gente pode colocar ela como cartilaginosa, e ela
faz um amortecimento entre as vértebras adjacentes. Então, a vértebra que está em cima, a vértebra que está embaixo, você tem um disco entre eles. Dentro desse disco, pessoal, a gente tem água. Com o passar da idade, essa água diminui. Então, o que vai acontecer com a minha estatura quando a água que tem dentro desse disco diminuir? O que vai acontecer? Você consegue imaginar, consegue falar para o seu colega o que vai acontecer com essa estrutura quando a água que tem no disco diminuir? Bom, a minha curvatura ela vai voltar para aquele formato em C do recém-nascido. Então, já viu o recém-nascido que ele tem essa pequena curvatura, aos poucos ele vai crescendo, essa curvatura vai se alinhando. Com o decorrer dos anos, essa água que tem entre os discos, ela se dissipa, acaba, ela seca, ela vai embora. E aí, a sua curvatura de novo vai fechando assim. Então, se a gente perceber pessoas idosas, elas já têm uma curvatura maior na sua coluna. E isso também causa o quê? A diminuição na estatura. Então, se você tem 1,90 m, quando você tiver 65 anos, 60 anos, 70 anos, você vai ser menor, tá? Então, tem esse exemplo aí, tá? Vamos dar sequência? Vamos ao quadro. Agora a gente vai tentar resolver um exercício, e aí eu peço para vocês muita atenção agora, tá? Quais as possibilidades de movimento que envolvem as articulações sinoviais? Nesse movimento que você está vendo aí, quais tipos de movimento eu tenho, tá? Então eu vou dar um tempinho para vocês responderem, coisa bem rápida, e aí eu já retorno com as respostas, lembrando que é importante que você participe, pode mandar o nome do seu polo, tá? Daqui a pouco a gente tem um momento para dúvidas, e aí eu vi que temos algumas perguntas, aí eu volto respondendo, mas agora a gente vai tentar focar nesse exercício agora. Então, resolve o exercício, daqui a pouco a gente retorna.
Bom, a gente está de volta. Temos algumas contribuições aqui, lembrando que daqui a pouco eu vejo todas as perguntas e trago para vocês. Vamos lá, então. O Paulo de Guarapari, um abraço para Guarapari, fala que nós temos a flexão e extensão, ok? Rotação, deslizamentos, adução e abdução e movimentos angulares. Ó, pensa que em movimentos angulares, coloca flexão e extensão dentro dessa caixa. Coloca a adução e abdução também, tá? Então lembra que quando eu falei de movimentos angulares, aí eu comecei a falar que é flexão e extensão, que é rotação, tá? Bom, vamos seguir. Quem mais a gente tem? Polo de Campo Largo. Um abraço para vocês. A perna direita faz uma extensão e a esquerda extensão, o menino que dá o voleio. No menino que faz o voleio, no caso, é desse menino que eu estou pedindo, até porque o outro está fazendo uma atividade bem normal, né? Ele está paradinho aqui, então não tem por que a gente perder o tempo avaliando ele. E sim, quem está fazendo voleio. Um aspecto importante, ele realmente faz flexão em um dos joelhos e extensão em outro. Quando eu pergunto quem que faz extensão e flexão, a gente fala de articulação. Perna, coxa, pé, braço, não é articulação. Lembra? É segmento. Certo? Então, por exemplo, digamos que eu falo na perna. Quando a gente fala perna, a gente vai pensar no quadril? Não, lembra? Perna tá lá, a gente vai considerar na anatomia entre o joelho e o pé, coxa que a gente vai pensar entre quadril e joelho. Tá bom? Então, nesse caso, ele faz uma flexão de quê? De joelho. Tá? Beleza. Seguir polo lá de João Câmara, Rio Grande do Norte, um abraço para vocês. O goleiro, ele faz a adução dos membros superiores, ele faz uma abdução, ele está aberto, tá? E também especifica a articulação, é bem importante que vocês especifiquem. A articulação no membro superior é um pouco vago, porque, membro superior pode ser o ombro, mas membro superior pode ser o cotovelo, membro superior pode ser o punho. Quem? Tá certo? Então, na anatomia, pessoal, a gente tem que ser um pouco específico, tá? Então, não dá para a gente falar, é algo que acontece no membro inferior. Pô, legal, mas no membro inferior eu tenho o quadril, eu tenho o joelho, eu tenho o tornozelo. Então, a gente precisa ser um pouco mais específico. Mas obrigado pela participação. Paulo de Tucano, um abraço para vocês. Vocês participam bastante, muito legal, Paulo de Tucano, sempre participando. Flexão e extensão das pernas e a abdução do ombro. A abdução do ombro, gente, maravilha, tá? Escolheu o nome da articulação e colocou. Agora, das pernas, não, coloca o joelho. A gente vai começar a utilizar a nomenclatura voltada à articulação, tá? Perna, coxa, mão, braço, antebraço, é segmento. Aí nós temos os ossos e nós temos a articulação. A articulação que tem entre o meu braço e o antebraço é quem? Cotovelo, tá? Entre o meu antebraço e a mão é quem? O punho. Entre minha coxa e a minha perna é quem? O joelho. Então a gente começa a falar de articulação, tá certo? Agora a gente vai fazer uma parada para perguntas. Então, se você tem alguma dúvida, manda, que daqui a pouco eu retorno, tá? Respondendo pelo menos a grande maioria das perguntas. Então, até já.
Bom, a gente está de volta. Obrigado pela participação, pelas perguntas também. Sempre bom lembrar, pessoal, aproveita esse tempo de perguntas para fazer perguntas relacionadas à sua atuação, com uma grande aplicação, tá bom? Aproveita esse momento justamente para isso, tirar aquela sua dúvida, como que eu vou poder aplicar esse conteúdo e tudo mais. Vamos lá. Paulo de Santa Cruz do Capibaribe, de Pernambuco, um abraço para vocês. Pergunta, quando acontecem os estalos nas falanges, isso significa falta de líquido sinovial? Não, tá? Realmente a gente tem uma certa frouxidão quando nós pensamos na articulação. E essa frouxidão que permite o deslizamento de um osso sobre o outro e aí nós temos esse estalo, tá bom? Não fique assustado com os estalos que ocorrem, tá? Mas pensa que cada vez que você estala, mais você vai aumentando essa frouxidão, né? Então, um pouco de cuidado. Vamos seguir. Paulo de Alagoas, o que seria a articulação de gonfose? Lembra que eu falei lá no início da aula? É um tipo de articulação fibrosa, tá? E ela consiste no encaixe que nós temos para o dente ficar preso lá. Então, é uma articulação muito nessa região, justamente para que o dente se encaixe, tá? Isso que é uma articulação do tipo gonfose. Paulo de Tucano, na Bahia, sempre participando, ótimo. No movimento específico da imagem, seria uma extensão do quadril. Quando eu penso naquele sujeito que estava fazendo voleio, né? Eu tenho uma ligeira flexãozinha. Depois você dá uma olhada na figura de novo, eu tenho uma ligeira flexão, justamente para que ele traga aquela perna aqui de trás para ele, bater na bola. Tá certo? Ótima pergunta. Dúvida do aluno também lá no Polo da Bahia. Quais os tipos de movimentos feitos pela articulação do quadril? Muito boa pergunta. Tá? Um abraço a você, um abraço ao Paulo também. Quais os movimentos que a gente consegue fazer no quadril? O quadril é uma articulação triaxial. Você concorda comigo? Por quê? Ela faz flexão, ela faz extensão, ela faz rotação, eu consigo fazer uma rotação de quadril, e também ela faz adução e abdução. Lembra daquele exemplo do polichinelo? Lembra da figura que eu coloquei um pouco antes do exemplo do polichinelo? Que aí nós temos a flexão, extensão, aí a adução e abdução de quadril? É isso, tá? Muito boa pergunta. Polo de Alagoas, fala da gonfose, eu já falei da gonfose. Polo de Goiás, qual articulação dos membros inferiores é mais exigida no futebol? Ótima pergunta. Bom, isso depende muito da posição, depende muito da demanda que nós temos dentro de um jogo. Se ele muda muito de posição, né, e o futebol ele é basicamente sobre isso, nós temos articulações que vão trabalhar muito com a agilidade, a gente tem que tomar cuidado com todas dos membros inferiores, tá? Então não tem uma que pega mais no futebol, porque ele é muito aberto. Você pode passar um jogo inteiro correndo para lá e para cá, mas tocar na bola 1 minuto. Que tem vários estudos que mostram isso até. Jogadores, às vezes você acha que o jogador é super decisivo, mas aí ele ficou 2 minutos com a bola, 2 minutos e 90 minutos. Parece o jogador do meu time que foi jogar, voltando de lesão e praticamente comprou ingresso para assistir dentro do campo. Não fez nada. Vamos lá, vamos dar sequência. Polo de Tocantins fala para eu dar exemplos de articulação monoaxial, biaxial e triaxial. Ótima pergunta, um abraço para vocês. Monoaxial, lembra do joelho? O joelho só faz flexão e extensão. O joelho não tem como fazer adução e abdução, não tem como fazer rotação. Joelho, ele é monoaxial. Biaxial, quem eu tenho? Eu tenho meu cotovelo. Por quê? O cotovelo, ele não faz adução e abdução. Não tem como, né? Não tem como. O cotovelo está aqui. Ele faz flexão, ele faz extensão, eu posso ainda fazer uma certa rotação nele. Bom, e triaxial, eu tenho o ombro, que a gente já viu já na aula passada, eu tenho o quadril, que eu falei para vocês também. Tem mais uma pergunta, Paulo de Santarém, do Pará, um abraço para vocês. O desgaste na extremidade óssea pode causar dor e perda de movimento? Sim, pode. Tá? Isso acontece bastante com o processo de envelhecimento. Lembra que eu falei para vocês que no decorrer dos anos, quando você fica mais velho, você perde
um pouco daquele número de ossos, você tem 206, vai abaixando. Isso ocorre muito por desgaste. O desgaste também, ele vai prejudicar muito o seu movimento e vai causar uma dor. Porque imagina, se eu tenho um desgaste, aquela articulação ela também vai estar desgastada. Se a articulação está desgastada, eu tenho mais um osso batendo no outro. E isso causa dor, tá? Qual a importância do líquido sinovial? Paulo de Tucuruí, no Pará. Um abraço para vocês. Bom, o que acontece com o líquido sinovial? Ele atua também na lubrificação de toda aquela cápsula articular. Tá? Ele é secretado pela membrana sinovial, ele vai auxiliar com a proteção e também ele vai dar lubrificação suficiente para que ocorra um movimento. Tá certo? E é importante a gente citar que o líquido sinovial, isso tem no livro didático de vocês também, ele é uma estrutura que pode inflamar e aí causar dor, tá? E sabe aquela dor em dias frios, às vezes, que você tem? Faz muito frio, principalmente nos estados do sul, por exemplo. Faz muito frio, você acorda, vai levantar seu joelho, dói um pouquinho mais, você vai estender um pouco o cotovelo, dói um pouquinho mais, tá? Você sente um pouco duro. Isso tudo tem a ver também com a influência que tem o clima, a temperatura externa no próprio líquido sinovial. Paulo de São Paulo, ótima pergunta essa, muita atenção. Qual a função do menisco do joelho? O menisco, ele funciona muito, tá, na estabilidade do joelho e para amortecer impacto, tá? Então, ele é muito importante, principalmente nessa parte de amortecimento de impacto. Ele ajuda a segurar o seu joelho, junto com os ligamentos, para que seu joelho não saia, tá? E também ele atua muito no amortecimento de impacto. Pensa que se você tem uma ruptura no menisco, tem osso se batendo, tá certo? Bom, agora a gente vai dar sequência, pessoal. Vamos ao quadro para a gente continuar o nosso conteúdo. Obrigado pelas perguntas. Nós temos aí as articulações do esqueleto axial. Membros superiores agora. Membro superior, eu vou falar da articulação do ombro primeiro, envolvida pela articulação escápulo-humeral. Espera aí, professor, se tem escápulo e húmero aí no nome, eu tenho uma articulação que está presente, que vai fazer a união da escápula e do húmero, tá? Beleza. Une a cabeça do húmero, a cavidade glenoide da escápula e coloca o membro superior em contato com o cíngulo do membro superior. Ela é sinovial. Gente, quem que faz parte do cíngulo do membro superior? Eu falei tanto na aula passada que vocês estão craques nisso já, tá? Faz parte a clavícula e a escápula. Faz parte do cíngulo do membro superior. Isso aí vocês já estão craques. Outro, vamos lá. E perceba, pessoal, os ligamentos, tá? O coracomeral, o coracoide, transverso superior da escápula. Professor, não consigo entender muito vendo essa imagem, não estou conseguindo ler muito bem. Gente, essas imagens têm a fonte aí embaixo, muitas saíram do livro. O que se não sai do livro, sai da base Ovid. Por isso que eu falo, lê o livro, estuda o livro, vê as figuras e mexa na base Ovid. Cotovelo. O cotovelo é interessante e eu estou falando dessa articulação aqui que está um pouco pintada. Essa figura, por exemplo, é da base Ovid. O cotovelo, ele é a junção de 3 articulações. A articulação húmero-ulnar, entre quais ossos? Húmero e a una. O húmero radial, entre quem? O húmero e o rádio. E rádio ulnar proximal. Se é rádio ulnar, é entre quem, pessoal? Entre o osso do rádio e o osso da una, tá? Então, essas 3 formam a articulação do cotovelo. Não se esqueça disso. Tanto que se você procurar lá na base Ovid, a articulação do cotovelo, clicar, tentando achar o nome, você não vai encontrar. Você vai encontrar cada uma dessas articulações. Seguindo. Articulações do punho e da mão, tá? São articulações pequenininhas, tá? É importante falar que o punho, por exemplo, ele é triaxial. Por que o punho é triaxial, professor? Ele faz flexão
extensão, abdução, adução e circundação. Então, o punho é uma articulação triaxial. Quando a gente pensa em toda essa estrutura, e aqui você tem uma figura da base óvide, cheia de ligamentos e tudo mais, você tem as articulações cárpicas, as carpo-metacárpicas, as metacarpo-falângicas. Se é metacarpo-falângicas, você concorda que é entre os ossos do metacarpo e os ossos e as falanges, certo? Além disso, você tem as articulações interfalângicas, ok? Articulações interfalângicas. Pessoal, tem um erro na nomenclatura que agora apontaram, que está certo. Eu estou falando agora de articulações do esqueleto apendicular, tá? Vocês estão certos, acabou escapando o axial, mas é apendicular. De novo, articulações do esqueleto apendicular que eu estou falando agora, tá? Vocês estão corretos. Muito obrigado por quem apontou aí, né, que está lá no título, às vezes passa, mas a gente está falando de articulação presente no esqueleto apendicular. Estou falando dos membros superiores e inferiores. Muito obrigado aí pelo toque. Saiba que nós estamos no esqueleto apendicular. Agora você já sabe. Bom, agora sim, esse nome tá certinho. Articulações do esqueleto apendicular, membros inferiores. Vamos continuar. Nós temos a articulação do cíngulo pélvico, o cíngulo do membro inferior, que eu já falei para vocês os componentes, tá? Os ossos do quadril são os componentes. Nós temos a articulação sacroiliaca, que você vê um pouco da articulação sacroiliaca. E nós temos quem? A símfise púbica. Bom, ela reúne os dois ossos do quadril na linha mediana anterior. Ela está no centro, concorda? E está na parte anterior. Então, por isso que ela reúne na linha mediana anterior. Agora, quando eu penso no meu quadril todo, na articulação do quadril, ela vai unir o fêmur ao osso do quadril. Tá? Ela é dotada de muita mobilidade. Então, como eu falei para vocês, é um tipo de articulação triaxial. A articulação do quadril ela é suprida por vários nervos, como o nervo femoral, o nervo isquiático, o obturatório, que também vão acabar suprindo a articulação do joelho. Calma, que nervo a gente vai ver pouco mais para frente. Tá? Não se preocupa agora com o nervo. Não se preocupa com a articulação do quadril que eu estou falando. Uma doença no quadril, às vezes, por conta dessa inervação toda, é uma causa importante de dor referida no joelho, tá certo? Então, muita atenção aí. Um exemplo. Você fez uma viagem longa, você viajou muito, e aí sente uma dor que ela começa um pouco na linha do glúteo, mas pega a perna inteira. Aí a primeira coisa que você pensa é, nossa, acho que eu machuquei algum músculo. Né? Eu vou dar uma alongadinha aqui, que é um erro. Mas não passa. Tá? Você vê que o seu movimento está limitado, está doendo, e essa dor aumenta cada vez mais, agora ela está indo já para o pé e irradiou. O que é? Faz parte do nervo isquiático, porque ele é enorme, depois ele se ramifica. Gente, isso é um exemplo, tá? Não se preocupe com isso ainda, porque isso vai ser apresentado na quarta teleaula. Mas, a título de curiosidade, quando a gente tem alguma dor, muitas vezes no quadril, isso pode ser sentido no joelho também. Nós temos nervos que passam entre as duas articulações. Beleza? Vamos seguir. Vamos no quadro. Agora você vê aí a articulação do joelho. O joelho é uma articulação que ele vai ficar localizado entre o fêmur e a tíbia, tá? Entre os côndilos, né, do fêmur, tíbia e patela, né? Por que não a patela? Tá? Ela tem algumas características bem importantes, como o que segura um joelho. Lembra da pergunta que fizeram agora um pouco tempo atrás sobre o menisco? O menisco são crescentes fibrosas,
tá? Que situam-se sobre a face superior da tíbia e vai agir como amortecedores e vai facilitar a lubrificação naquela articulação, na articulação do joelho, tá certo? Bom, além disso, o joelho tem os ligamentos cruzados anterior e o ligamento cruzado posterior. Tá? O que faz os ligamentos? Ele evita que seu joelho faça movimentos indesejados. Então a gente vê muito no esporte, principalmente quando algum jogador está correndo e prende o pé dele na grama, ou ele vai para uma dividida, o pé fica preso e o corpo continua. E há aquelas lesões bem feias, quer dizer que o ligamento dele já era, né? Foi para o espaço, rompeu. E isso muitas vezes só é corrigido, na maioria das vezes só com cirurgia. Tá? Bom, e nós temos articulações no tornozelo e no pé. O tornozelo, ele se refere ao ângulo entre a perna e o pé. Lembra? Entre os dois segmentos. Eu tenho a tíbia e tenho o osso do pé aqui em cima. Nós temos articulações metatarsais e intermetatarsais. É uma articulação, o tornozelo é em gínglimo, tá? Ela é uma dobradiça, beleza? Bom, você está vendo várias estruturas aqui, e aí o que eu peço para vocês... Gente, o que você precisa saber sobre anatomia aplicada à educação física? A gente fala de conteúdos muito aplicáveis para a sua futura atuação profissional. É o que eu falei lá na primeira aula. Você vê a anatomia e vê um monte de estrutura, um monte de nome difícil e acha que vai ser, oh meu Deus, aquele bicho de 7 cabeças, não vou conseguir decorar tudo isso. Primeiro, não decora. Não decora. Eu estou falando aqui de membros inferiores, onde eu falei de quadril, eu falei de joelho, falei de tornozelo, tá? Eu não quero que você decore todos os 206 ossos, todos os tipos de ligamento, todos os tipos de articulações que existem. É óbvio que a gente precisa compreender as principais e que você vai ver no seu dia a dia. Então você vai ver um movimento que o cotovelo faz, você vai ver o movimento que o quadril faz, tá? Agora, não dá para também se desesperar e achar que vai ser, nossa, vai ser muito difícil, nossa, eu não vou conseguir decorar nunca. E outro ponto que eu peço para vocês também é dos próprios tutores de facilitar esse processo, tá? Todo mundo aqui está trabalhando em conjunto para que você tenha a melhor aprendizagem possível. Se por um acaso eu estou aqui dando a aula e aí o tutor, isso é impossível de fazer, não sei porque tem essas atividades. Você está jogando contra a sua própria instituição e está prejudicando o seu próprio aluno. Então, eu peço muita contribuição de vocês, eu tenho certeza que vocês vão contribuir, porque eu já conheço vocês, a grande maioria de vocês, já dei outras disciplinas e eu sei que vocês contribuem e muito. E vocês sabem que eu estou à disposição para as dúvidas. O que eu peço é justamente para que a gente tire do aluno esse aspecto de, vai ser muito difícil. Não, não vai ser difícil. Está todo mundo aqui, está todo mundo para te ajudar, tá certo? Então vamos dar sequência e eu peço para que vocês prestem bastante atenção. Nós temos os materiais, faz a leitura do material, assiste às aulas, tá? Porque a anatomia é isso, pessoal. A gente não pode pensar que a gente viu um dia na aula e aprendeu pro resto da vida. Não tem como, é impossível isso, tá? É impossível. Por exemplo, nós temos professores que são formados, não vão lembrar todos os ossos que a gente tem no corpo. Isso serve para você, tutor, por exemplo, você não vai lembrar. Você tem que continuar estudando, não é? Então, peça isso também, eu peço isso dos alunos também, tá certo? Conto muito com o apoio e a participação de vocês na aula para que esse momento seja o mais tranquilo possível. Vamos seguir? Tem uma situação problema agora. O Oscar, ele é um estagiário do último ano de Educação Física. Ao participar das aulas de Educação Física da escola, em que ele realiza o estágio, o rapaz percebe que para compreender alguns movimentos desempenhados pelos alunos, é necessário ter conhecimento em anatomia. Sabendo disso, o Oscar ele pega os livros e começa a estudar sobre as articulações, tá? Então ele vai relembrar aquilo que ele viu. Em seu roteiro de estudos, ele precisa responder quais as articulações que fazem parte do cotovelo.
E quais as principais articulações do símbolo pélvico e do quadril? Tá? Então, vamos dar uma olhada? Nós temos aí no cotovelo 3 articulações para que a gente junte e forme o cotovelo. A articulação húmero-ulnar, a articulação húmero-radial e a articulação radioulnar proximal. Lembra do que eu falei? Membros superiores, articulação do cotovelo, formada por 3 tipos de articulação, tá? E a articulação do símbolo pélvico e do quadril, eu tenho que lembrar da articulação sacroiliaca, até lembraram, ótima contribuição, aliás, durante a aula, que lembraram da articulação sacroiliaca, da sínfise púbica e da articulação do quadril no geral, né? Quando eu penso naquela união do fêmur com os ossos do quadril, tá certo? Agora, eu preciso da participação de vocês. Vocês estão vendo aí, nós temos uma atividade de interação e pensando em diferentes atividades ligadas à educação física escolar, ligada à sua futura atuação. Tá? Você está se formando para isso. Então, ligada ao que você vai ver daqui a alguns anos, por exemplo, quando você já for um rapaz formado, uma mulher formada, ok? Quais tipos de movimentos o ombro pode fazer? Dê 2 exemplos de atividades que utilizam tais movimentos. Lembra que eu falei, já falei isso para vocês, do ombro e quais movimentos ele faz? Eu quero exemplos de movimentos realizados pelo ombro. Movimento que você vê um aluno seu fazendo no futuro e fala, ah, isso aqui ó, é tal movimento que o ombro faz. Beleza? Eu quero que vocês participem já, agora. Manda o nome do seu polo, vão me passar a resposta e aí eu falo a sua resposta. Então pode mandar, é muito importante a sua participação, tá? Pode mandar aí. Vamos lá. Participa. Esse é o momento que eu falo para vocês, que é o momento que a gente aplica, tá? É nessa hora que a gente vai aplicar o nosso conhecimento. Então, a gente viu durante toda a aula as articulações. Agora eu quero que a gente aplique. Olha lá, o polo de tucano sempre participando, sempre contribuindo super bem. Movimentos do handball, passe e arremesso, movimentos no voleibol, no ataque, no saque, ótimo. Ótima contribuição. Você acabou de falar diversas habilidades que a gente pode fazer durante a aula de educação física que leva em consideração o movimento do ombro. Ótima contribuição. Também polo lá da Bahia, falando handball, voleibol, alongamento. Certo, vamos lá. Que mais? Manda a sua contribuição. É bem importante que agora você, aluno que ficou quieto durante a aula inteira, fale, tá? Utilize o seu conhecimento, adaptando esse movimento, esse conhecimento. Vamos ver aqui mais. Paulo do Paraná, lá de Campo Largo, muito legal a participação. Falar adução e abdução na atividade de polichinelo. É uma atividade que você utiliza a adução e abdução dos ombros. Ótima ideia. Polo de Itamaraju, entrou um pouco na frente agora. Não consigo ler a resposta. Isso. A natação utiliza o movimento de rotação. Por que não? Utiliza o movimento de rotação do ombro nas braçadas. Ótima contribuição também. Bom, o que mais a gente tem? Outro polo da Bahia, arremesso, lançamento, pular corda. Ótima. A do pular corda eu gostei, legal. Uma ideia bem diferente, né? Diferente das que apareceram aqui, a resposta. Muito legal. Polo de Tocantins. Movimento de rotação no aquecimento e na natação. Legal. Vimos aí mais uma vez outro tipo de exemplo, né? Na natação. O que mais a gente tem de exemplo? Vamos ver, manda sua contribuição, participa mesmo. Polo de Luiz Eduardo Magalhães, um abraço para vocês. A abdução tem o polichinelo e a rotação, o rodar o bambolê no braço. Nossa, sensacional a resposta. Parabéns, muito legal, um abraço para todos os alunos e para o tutor aí, auxiliando bastante nesse processo. Vamos ver, que mais, pessoal? Que mais que a gente tem? Vocês estão vendo vários exemplos, né? É isso que é importante, você reconhecer esses exemplos na sua própria atuação. Se a gente não conseguir aplicar esses conteúdos, concordo que essa disciplina não vai servir tanto, e ela serve. No atletismo, nos saltos, tem flexão do quadril, flexão e extensão dos joelhos. Tem. Ótima resposta. Saiu um pouquinho do ombro, mas
Tá correto, nós temos isso no atletismo também. Polo de Minas, um abraço para vocês. Polo do Rio de Janeiro, a articulação do ombro faz a extensão, flexão, adução, abdução, a circundação, no caso, é uma forma da rotação. Eu prefiro usar o nome rotação. E o boxe, ótimo, tá? No boxe isso pode acontecer. Não sei se aí tem o boxe na educação física escolar, mas vocês já viram que as lutas são importantíssimas também. Vamos lá, que mais? Polo de Anápolis, em Goiás, um abraço aí. Atividade de arco, olha, bem diferente, ótimo exemplo. Que mais que a gente tem? Esse é o momento de você mandar, estou dando um belo tempo. Polo de Itajaí, Santa Catarina. Atletismo, as atividades de arremesso e lançamento, sensacional. Muito bom, o ombro faz muito movimento nessas atividades. É muito importante que aquele competidor faça um aquecimento muito bom dessa articulação, porque com o tempo ela vai sentir, vai ficar mais desgastado também. Pensa num tenista, por exemplo, também, né? Polo de Tucuruí, no Pará. Rotação no ombro, no arremesso do martelo, no atletismo. Ótimo, ótima contribuição aí do Polo de Tucuruí. É lançamento de martelo, tá certo? O único arremesso que tem no atletismo é o arremesso do peso. Aí é lançamento do martelo, dardo, disco, enfim. Mas obrigado pelo exemplo, tá certo. Movimento de aspiral na ginástica, Polo do Piauí. Ótimo exemplo também, bem diferente e da nossa área. Muito legal. Que mais, pessoal? Continua aí, vou dar mais 3, 4 respostas. Polo de Rubiataba, Goiás. Nós temos o levantamento de peso. É um exemplo. Vamos tentar puxar um pouco mais para a educação física escolar. Que mais? Eu quero saber como que você, futuro profissional, vai identificar isso no movimento da sua futura aula, tá? Que mais que a gente tem? Polo do Rio Grande do Norte, João Câmara. Movimentos no vôlei de abdução e adução. Ótimo. Falou o tipo de movimento, falou em qual habilidade esportiva. Um abraço para vocês aí do Polo. Vamos lá. Será que a gente tem mais? Vocês estão participando demais agora. Agora sim a gente vê bastante engajamento de vocês e pensando na aplicação de todo aquele conteúdo. É isso que eu falo. É importante que você se engaje e que participe. Ao invés de pensar que é difícil, ir lá e fazer. É o que vocês estão fazendo agora. Polo de Palmas, rotação na dança na escola. Por que não? Tá certo aí o Polo de Tocantins, aí de Palmas, Tocantins, um abraço para vocês. Obrigado pela participação. Bom, beleza. Tá ótimo. Várias respostas nós tivemos. Agora a gente vai dar sequência, tá? A gente vai aí pro relembrando. Vou falar aqui a última resposta. Polo de Esperantina, no Piauí, arremesso do goleiro. Verdade, ele faz. Quem viu aí as principais finais de campeonato estadual deve ter visto algum goleiro fazer isso. Vamos lá? Vamos ao quadro, relembrando. Eu falei dos tipos de articulações, pessoal, só relembrando. Coisa bem rápida. A articulação fibrosa. Tá? A articulação fibrosa, lembra que é uma articulação que ela não faz movimento. Tá? E nós temos as suturas, por exemplo, no crânio, como um exemplo. A articulação cartilaginosa, aqui eu já tenho um movimento limitado. Se eu tenho um movimento limitado, eu tenho um certo movimento. É uma pequena amplitude? É, mas é movimento. Se eu tenho isso, eu tenho, por exemplo, a sínfise púbica, eu tenho meu disco intervertebral como exemplo de articulação cartilaginosa. E a articulação sinovial. Aí você vai saber dar exemplo até amanhã, se eu pedir. Tá? Que nós temos o ombro, nós temos o quadril, nós temos o joelho, nós temos o tornozelo. Você tem um monte de articulação sinovial. Movimentos realizados pelas articulações sinoviais. É o que a gente estava vendo até agora. Essa pergunta que vocês responderam tem muito disso. Eu falo da flexão, eu falo da extensão, eu falo da abdução, da adução, dos tipos de rotação. Então, nós temos aí diversos exemplos. Articulações do esqueleto axial. Falei um pouco daquelas articulações bem próximas da caixa torácica, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho. E, que mais? A articulação do esqueleto apendicular, membros superiores. Então, você vê que só naquela parte do título que estava equivocado mesmo, né? Então, ainda bem que me avisaram. Articulações do esqueleto apendicular, membros superiores, é o que você está vendo em vermelho aí no esqueleto. E a articulação do esqueleto apendicular, membros inferiores, que você também está vendo no esqueleto. Se eu perguntar para vocês quais articulações dos membros superiores, você também vai poder me responder até amanhã isso aí.
né? Vai poder responder que tem o ombro, vai poder responder que tem o cotovelo, que tem o punho. Você sabe diversas articulações que nós temos. As metacarpofalângicas, as interfalângicas, é muita, né, pessoal? Se eu perguntar para você dos membros inferiores, aí você não para de falar. Por quê? Eu tenho a articulação do quadril, a articulação sacroiliaca. Sacroiliaca fica onde? Entre o sacro e o ilho. Tá? Certinho. Temos a articulação do joelho, a articulação do tornozelo. Então, nós temos vários tipos de articulação também, pensando nos membros inferiores. Opa! Ok? Então, você pode ver aí as principais articulações que eu falei para vocês durante toda a aula, tá? O que é importante que você tire disso, qual o conhecimento? Que nós temos diferentes tipos de articulações, cada articulação faz um movimento específico. Eu já consegui ver em diversas respostas aí que vocês mandaram, que antes vocês falavam, fez uma flexão na perna, agora eu já consegui ver, ombro. Teve gente que falou de membros inferiores, mas falou do joelho. Então, quando eu falo articulação, pense nesse tipo de estrutura, tá? Não confunda coxa, flexão de coxa. Coxa é segmento, perna é segmento. Quem faz os movimentos de flexão, extensão, abdução, tal, é a articulação, tá certo? É esses movimentos que as articulações fazem. Agora, por que isso é tão importante? Por que é importante que você saiba isso? Isso vai ao encontro do que eu falei lá na semana passada, lá na primeira teleaula, sobre como é importante você saber o movimento que aquela articulação faz para que você consiga corrigir o seu aluno, para que você conheça aquele movimento, tá? Imagina, como deram um exemplo no vôlei, se eu não sei que o meu cotovelo ele vai flexionar, que eu não sei que em algum momento meu ombro vai realizar uma extensão, depois uma flexão, que ele tem um pouco de abdução, né? Eu preciso desse tipo de conhecimento justamente para que eu corrija o movimento. A gente vê muito hoje na educação física, muito aquela correção porque a pessoa praticou um dia. Só isso não adianta. Isso ajuda, não estou falando que não ajuda, ajuda. Mas sem o estudo, sem essa parte da anatomia, sem o curso que vocês estão fazendo, realmente fica mais difícil, tá? A credibilidade e o seu conhecimento vai ser muito maior aplicando esses conceitos, tá? Então, por isso que eu falei da importância da gente começar a aplicar um pouco esses conceitos. Pega a anatomia, ao invés de pensar que é algo difícil, que é algo impossível de compreender, começa a aplicar. Começa a ver, é a segunda teleaula que eu falo como que a gente pode aplicar isso. E aí eu trago exemplos para que você possa aplicar, tá? Vocês aplicaram nessa atividade de interação. Eu perguntei como você, na sua futura aula, poderia verificar algum movimento do ombro. E você falou vários movimentos, várias atividades. Então, nesse ponto que consiste a aplicação dos conteúdos, tá certo? Eu agradeço muito a participação de vocês. Um abraço a vocês, aos tutores também, agradeço a vocês e até a próxima. Tchau, tchau.